foi indiciado, né, o ex-diretor do FBI, James Comey, crítico do presidente americano Donald Trump. Em um comunicado, o Departamento de Justiça explicou que um grande júri federal indiciou o ex-diretor por graves delitos relacionados com a divulgação de informações sensíveis. Fred, conta pra gente, esse tipo de embate entre justiça e política interna americana pode afetar de alguma forma aí a percepção de aliados e rivais estratégicos dos Estados Unidos sobre a solidez das instituições democráticas nos Estados Unidos. Se ele fez críticas, ele divulgou, ele faz críticas a Trump e divulgou informações sensíveis. Isso. Vamos explicar primeiro o fato, depois a gente entra nessa discussão, a sua pergunta. Primeiro, James Comey, ele foi ex-diretor do FBI, né, a Polícia Federal Americana, no primeiro governo Trump. Ele foi demitido poucos meses depois por conta dele ter reconhecido a existência de ligações do governo russo com a campanha de vazamento de e-mails e pressões contra a candidata rival a Donald Trump, Hillary Clinton. Logo depois ele foi chamado várias vezes ao Congresso para depor sobre essa questão e ele sempre manteve o sigilo. Ele foi perguntado várias vezes se ele havia autorizado algum representante do FBI a depor sob sigilo ou prestar informações sob anonimato para a imprensa, vazando essas informações. E ele sempre afirmou que não, né? E é esse o ponto que tem prejudicado Donald Trump. Donald Trump, desde então, ele tem considerado o James Comey um de seus inimigos, né, políticos. E James Comey também, ele escreveu uma biografia em 2018 em que ele usou o título A Higher Loyalty, ou seja, uma lealdade ainda mais alta, em que ele fez várias críticas à forma com que havia o culto à personalidade ao presidente Donald Trump e que aquilo dali era preciso ter uma lealdade mais alta do que apenas ao eventual líder do executivo. Então, agora, com o indiciamento, Donald Trump ele chegou a comemorar na rede social dele, a Social Truth, que ele acusa, né, ele chamou o James Comey de corrupto, né, de um policial sujo, e afirmou que ele mentiu e que é importante isso, né, que ele vai ser punido, né? Há uma pressão muito grande, já não é de agora, o Donald Trump pressionou severamente a procuradora-geral Pam Bondi para que abrisse esse processo. Ela ainda não havia aberto, ele veio da Procuradoria da Virgínia, mas Pam Bondi também se pronunciou sobre o caso, né? Ela também colocou na rede social em que ela afirmou que ninguém está acima da lei, né? Você vê que ela tomou cuidado de não citar o nome do James Comey, né? Mas ela fala do caso muito claramente. E ela foi pressionada, e não é o único caso. Você está falando da questão da estabilidade das instituições. Essa questão é muito sensível realmente, porque não há um consenso entre os analistas do judiciário dos Estados Unidos sobre a sustentabilidade desse caso, se ele pode seguir muito à frente, né? A ideia de uma acusação de que ele vazou informações e que obstruiu a justiça porque ele afirmou que não autorizou o vazamento de informações é considerado um argumento pouco sólido. Tanto é que o primeiro procurador lá da região de Virgínia, que havia sido incumbido de fazer essa acusação, ele renunciou devido às pressões. Era o Eric Sieber. E ele foi substituído por uma ex-advogada do Donald Trump, chamada Lindsay Halligan. Lindsay Halligan foi nomeada poucos dias depois, procuradora interina lá do Distrito Leste de Alexandria, na Virgínia, e ela assumiu essa acusação e fez essa acusação, né, para que fosse levado ao julgamento. O James Comey vai se apresentar ao juiz agora
Essa é Halligan no meio, ao lado de Penn Biondi, né? Ela foi advogada do Donald Trump durante muito tempo, foi assessora durante a campanha e foi premiada com esse cargo agora e com a responsabilidade. Mas nós estamos falando aqui de uma situação que tem se perpetuado, né, desde o início do governo Trump e que já refletia uma coisa que ele havia falado na campanha, que ele, no primeiro governo, ele disse que seria a voz dos grupos que estavam sendo oprimidos pela esquerda. Agora, durante a campanha, ele falou que ia ser o braço vingador desses grupos. E ele tem feito ações muito consistentes nesse sentido. Nós podemos lembrar a pressão dele pela demissão de uma diretora do Federal Reserve, por causa da briga dele com o presidente do Federal Reserve pela redução de juros. Ele também levantou acusações sérias de que o bilionário George Soros e o filho dele seriam processados judicialmente, o que ainda não aconteceu, por ações contra a economia e contra o governo americano. Nós lembramos aqui também da questão das pressões do Departamento de Comunicações, que levaram, inclusive, ao afastamento do apresentador Jimmy Kimmel, né, que havia feito críticas à Casa Branca em relação ao comportamento da Casa Branca com a morte do Charlie Kirk, né? E também, mais recentemente, nós tivemos o caso do Pentágono, que criou uma nova determinação, né, um protocolo que leve à leitura dos textos dos jornalistas antes da publicação, senão eles vão perder o controle. Então, há uma preocupação geral em relação a como vai ser o comportamento das instituições diante dessa série de condutas de perseguição a adversários políticos do atual governo. É um dilema que nós vamos ter que esperar o passar dos anos para descobrir, né? Porque tem muita coisa para vir pela frente e difícil é saber também, afinal de contas, quais são os planos do presidente norte-americano.